noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que possamos dedicar esse tempo somente para adorar, para juntos, assim como igreja, podemos entoar louvores a Ele e pedir as suas bênçãos celestiais para que Ele possa nos dirigir na nossa semana. Vamos orar neste momento, vamos baixar nossas cabeças, lembrando sempre de estarmos com Ele em oração. Maravilhoso Deus e querido Pai, agradecemos ao Pai por todos que aqui chegaram na Tua casa e pedimos por aqueles que ainda estão vindo no caminho, que o Senhor esteja na proteção de cada um. Pedimos ao Senhor direção para este culto, que possamos, meu Deus, falar somente o que Te agrada. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba, meu Pai, como um aroma suave e agradável ao Senhor. Nos ajuda na direção do culto, ajuda o Teu servo, nosso pastor, com a pregação da Tua mensagem. Ajuda os músicos com os cânticos que serão entoados a Ti. Nos ajuda como igreja, Pai, para crescermos juntos espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, oramos por essas coisas. Amém. Vamos, nesse momento, entoar 2 cânticos ao nosso Deus. Convido o pastor Carlos. Boa noite, irmãos. Convido aqueles que podem para se colocar de pé e juntos nós iremos cantar o hino Louve Meu Ser. Louve meu ser ao grandioso Senhor, Rei da glória. Sua bondade conserve pra sempre em memória. Cante ao Senhor hinos de grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória. Louve ao Senhor, o Deus sábio que tudo dirige. Ele protege você e assim nada o aflige. Ao Salvador ame com todo fervor, só nele se regozije. Louve meu ser ao Senhor, de quem vem toda graça. Ele dá saúde, afasta a desgraça. Firme de pé, leve o escudo da fé e da justiça couraça. Louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade. Os lá do céu abençoa com muita bondade. Só Deus é luz, está somente em Jesus, vida, caminho e verdade. Amém. Podeis sentar e vamos continuar louvando a Deus a partir da música, cantando o hino de número 8, para a glória de Deus. Exaltarei as obras de suas mãos, suas misericórdias jamais findarão. Somente Deus é santo, justo Ele é, em Deus
Ele é o nosso libertador. Moradas eternas Ele assegurou, com cântico novo entoarei, a Deus meus louvores darei, para a glória de Deus vou cantar, em amor seus caminhos trilhar, erguerei a voz em louvor, para a glória de Deus vou cantar. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 80. Essa é a leitura sequencial que a nossa igreja tem o costume de fazer, lendo assim um capítulo ou parte dele por culto. Salmo 80. Algumas Bíblias de estudos têm aí como título Pedindo Restauração, intitulada como Os Lírios, assim como o Salmo 45, também intitulada como Os Lírios. Esse salmo tem esse título, e podemos ver do versículo 1 ao 3, uma oração, e no final do 17 ao 19, termina com uma oração. São 18 versos, vamos ler, aqueles que desejarem, ler 3 versos. Vou ler os 3 primeiros versos, que diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste do terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derrubaste as cercas, de sorte que afinimam todos os que passam pelo caminho. Chama-lhe da selva a devasta, e não se repartem os animais que flutuam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu inteiro, e visita esta vinda. Protege o que a tua mão direita plantou, os sarmentos, e para te fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereça os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o fogo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Quem esteve ontem no encontro de homens aqui com o pastor Almir, nós vimos justamente esse círculo vicioso que o pessoal, o povo de Israel tinha as bênçãos, pecavam, pediam perdão e Deus abençoava. E aqui nós vemos 3 vezes o versículo 19 se repetindo no 3 e no 7, que diz, vamos ler junto esse versículo? Restaura-nos, ó Deus, Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos.
Interessante, o povo vendo que estava errado no pecado e tinha sempre que recorrer ao nosso Senhor. Graças a Deus que Ele é rico em misericórdia e tem nos abençoado dia a dia. Vamos cantar mais um hino. Convido o pastor Carlos. Cantemos ao Senhor um dos hinos que retrata os seus atributos revelados na Escritura, que é o de eternidade. Cantaremos de eternidade a eternidade. De seus filhos, o Senhor tem compaixão de nós, pois do pó nos criou e somos como a flor que breve passará. O Senhor é gracioso e justo, é longânimo e grande em amor. Como dista da terra dos altos céus, assim é o amor de Deus. De eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam os mandamentos seus. Meu Deus está no trono sobre toda a criação. De eternidade a eternidade, seu amor. Ele livra nossas vidas da destruição, nos concede graça e redenção. Ele afasta os pecados pra distante de nós, nos dando seu perdão. O amor do Pai é bem maior do que possamos compreender. O amor que é insondável, amor que não tem fim. De eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam mandamentos seus. Meu Deus está no trono sobre toda a criação. De eternidade a eternidade, seu amor. Amém. Convido agora os jovens que irá apresentar um especial com um louvor.
Os avisos dessa igreja, quinta-feira, 19h30, culto de oração. Esteja conosco para podermos, junto como igreja, compartilhar seus pedidos, agradecimentos, podemos assim orar juntos. Sábado, 19h30, tem reunião dos homens, senhoras e jovens aqui na igreja. Tem sido um momento muito bom. Estamos vendo o panorama do Antigo Testamento com o pastor Almir, estamos em Números. Muito bom estudo. Domingo, ABD, 9h da manhã, estamos estudando em 2 Coríntios. Também tem sido um tempo abençoado. Você que está em casa está perdendo, tem sido muito bom aqui junto com os irmãos. E à noite, este culto solene, também se puder estar aqui conosco, não deixe de estar. Sei que muitos não podem estar, estão vendo a transmissão, porque o Senhor tem permitido. Tá bem? Nesse momento, vamos louvar o nosso Deus com nossos dízimos e ofertas, aqueles que tiverem o desejo, não se sintam constrangidos, pois é um dever de nós como membros. Os jovens irão tocar um instrumental enquanto fazemos. Peço ao irmão Neilson que possa levar ao Senhor uma oração. Amém. Amém. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias agora no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Romanos 10, a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque no fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá no céu?
isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Este texto, li esse texto agora para com os amados, lembrando dos missionários que estão no campo aí afora, pregando o Evangelho. Nesse momento de pandemia, tem passado muitas dificuldades. Lembro quando chegamos aqui, tivemos o missionário Jefferson e pastor Amiar, lá da Índia. Também temos missionários que estão na obra do OANS, missionários Júlio e Cristina. Por que estou mencionando o nome deles aqui? Para que possamos, como igreja, estar pondo eles em nossas orações. E assim podemos diariamente orar e, se pudermos, estar lembrando dele aqui nos cultos. Tá certo? Que possamos estar sempre lembrando deles. Começamos com a oração. Quem sabe um dia a nossa igreja pode também não estar contribuindo com a obra com eles. Deus tem nos abençoado através de suas obras. Então, por que não abençoar aqueles que também levam a palavra de Deus? Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento pelos missionários que estão no mundo, passando por dificuldades, que precisam realmente de nossas ajudas, não só em oração, mas também financeira. Eu peço ao pastor Almir, que possa levar o senhor em oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque neste momento é chegada a nossa lembrança sobre a vida de homens e mulheres que estão no mundo afora pregando o teu Evangelho, os missionários que pregam o Evangelho. Nós estamos intercedendo, ó Pai, por cada um deles, para que o Senhor os sustente fisicamente, os sustente materialmente e também os sustente espiritualmente. Que o Senhor os use como um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a sua pessoa santa conhecida. E que muitas almas que vivem sem esperança possam um dia conhecer a Jesus e recebê-lo como único e todo suficiente Salvador. Trazemos a lembrança, ó Pai, o pastor Jefferson e sua família, que o Senhor esteja cuidando deles, protegendo eles em todo o tempo. Assim como o pastor Amiar e família, junto com as igrejas onde tem servido, que o Senhor também conduza diariamente as suas vidas, ó Pai. E lembramos de missionário Júlio e Cristina com sua família, que tem dedicado tempo
Amém. Graças a Deus porque temos missionários, porque hoje essa igreja existe porque veio um missionário. A igreja lá em Mossoró existe porque veio um missionário, enviado por Deus. Então, temos que pensar com muito amor e carinho por esta obra. Convido mais uma vez o pastor Carlos, que irá nos ajudar com mais 2 cânticos. O próximo hino que cantaremos é o de número 309, Ouça Sua Voz, e na sequência 416, Filhos da Luz. Adão vivendo no jardim, cada dia via Deus, face a face falava com o Senhor, para ouvir conselhos seus, mas a comunhão rompeu-se, quando ele escolheu pecar. Deus deixou então de usar sua voz para o coração falar. Ouça sua voz na quietude, o chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que sua glória produz. Ouça sua sabedoria, as verdades que ele escreveu. Prove a paz da sua presença, ouça sua voz. Que alegria é saber que com Deus eu posso andar. Meus problemas eu posso lhe trazer, certo que me vai guiar. Se eu pedir entendimento, derramar-me em oração, na palavra irá me orientar, me mostrar a solução. Ouça sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que sua glória produz. Ouça sua sabedoria, as verdades que ele escreveu. Prove a paz da sua presença, ouça sua voz. E no 416, Filhos da Luz, convido aqueles que podem para juntos ficarmos em pé e cantarmos ao Senhor. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei pra seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança. Marchai com toda confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vos precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados.
santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo. Andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. Bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Podem sentar. Mais uma vez eu convido aos amados a abrirem suas Bíblias, agora no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Vamos ler do 18 ao 21. Este é o texto da meditação que o pastor nos trará hoje. Colossenses 3, do 18 ao 21, que diz assim a palavra de Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Que o Senhor nos ajude, através da meditação da sua palavra. Convido o pastor Carlos, que irá nos trazer a mensagem. Boa noite, irmãos. É bom ver todos aqui nesta noite. Esperamos que, segundo a vontade do Senhor, possamos ser desafiados pela palavra dele hoje. Mas antes de entrarmos em nosso tempo de exposição da palavra de Deus, queremos lembrar que nesta semana o irmão Vitorino estará completando o ano, né? Dia 30, ele está virando aí mais uma primavera. Então, lembrem de orar por ele. Ele está ali na portaria, né? Deus abençoe, viu, irmão Vitorino? Amanhã, né? Mais um ano. Esperamos também que Deus possa estar abençoando cada pessoa que está nos visitando, além de algumas crianças que estão chegando. Também temos um jovem casal que chegou agora. Sejam bem-vindos. É bom tê-los aqui também conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. E este é o nosso texto de reflexão nesta noite. O irmão Hélio fez a leitura, versículos 18 a 21, e nós nos deteremos nestes versículos para a meditação. Mas antes nós iremos orar, pedindo que o Senhor nos ajude na compreensão da palavra dele. Pai, nós nos aproximamos mais uma vez do Senhor em oração, agora para pedir que o Teu Espírito nos ajude enquanto estudamos a Tua palavra. Que os nossos corações possam compreendê-la e possamos também, com sabedoria, aplicá-la em nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Alguns séculos atrás, um homem considerado sábio diante da sabedoria popular, disse o seguinte: a força de uma nação vem da integridade de seus lares. E, aparentemente, dissociado do texto bíblico, esse homem falou uma das grandes verdades oriundas ou provenientes das Escrituras: a importância de lares íntegros, de lares onde relacionamentos são restaurados. Quando nós pensamos em conversão, fé, regeneração, nós devemos lembrar que este fato, o encontro de uma pessoa com Cristo,
não modifica somente indivíduos isolados de uma sociedade, mas afeta primariamente a sua própria família. Crentes verdadeiros, indivíduos que confiaram em Cristo, podem promover à sua família um tipo de transformação. Contudo, quem não é cristão verdadeiro, dificilmente será em seu próprio lar, em sua igreja ou em qualquer outro local onde ele esteja trabalhando. É interessante nós pensarmos um pouquinho dentro do texto de Colossenses e da epístola de um modo geral, que um dos problemas envolvidos nesta epístola é uma heresia que prezava por uma elite espiritual estimulando o orgulho. Existia uma classe de crentes que tinham um certo tipo de conhecimento a mais do que os demais possíveis cristãos. Existia um conhecimento mais místico que estava sendo direcionado para pessoas seletas. E este grupo de pessoas eram de fato as pessoas espirituais. Eram estas pessoas que poderiam entender os mistérios divinos. Mas aí nós nos deparamos com o escrito de Paulo aos Colossenses, mostrando que o conhecimento de Deus deve ser, está disponível e deve ser buscado por todos os crentes. Os crentes devem conhecer o Senhor e transbordar nesse conhecimento, e não somente uma determinada elite. É claro que pessoas que nutrem sentimentos orgulhosos, que não se sujeitam a ninguém, certamente elas expressarão esses sentimentos em primeiro plano em seus lares. Então nós vamos encontrar que nos versículos 18 a 21, combatendo este pensamento errôneo, o apóstolo Paulo irá mostrar como o conhecimento de Deus deve ser visto nos relacionamentos familiares. Qual seria o desejo de Deus para a família, as famílias em Colossos e em nossos dias? Nós reconhecemos que os relacionamentos familiares passam por grandes crises em nossos dias. Já temos aí percentuais de casamentos que terminam em divórcio ultrapassando os 50%. Nós já encontramos lares onde existe um papel, existe uma disfunção, né? Homens se tornam donas de casa e mulheres se tornam os chefes dos seus lares. Nós temos crianças na idade da primeira infância, até chegando na metade da sua adolescência, que são domesticadas pela TV ou outros aparelhos eletrônicos. Nós vemos que em nossa sociedade a imagem do sexo é uma imagem distorcida, pervertida e imoral. Nós percebemos, irmãos, que cada vez mais, por ter uma visão distorcida da sexualidade bíblica, famílias se tornam mais vulneráveis, mais frágeis diante de todas as crises que podem se levantar. A família definitivamente está em crise. E aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, nós temos um texto paralelo em Efésios, que nós iremos abordar na próxima semana, vai nos instruir sobre alguns elementos ou princípios que devem reger os relacionamentos no lar. Eu queria que você visse comigo, antes de entrarmos no verso 18, lermos a partir do versículo 12 ao 17 em Colossenses capítulo 3. E o texto diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Então nós percebemos que, depois de trazer uma verdade, versículos 1 a 4, de que somos unidos a Cristo, isso deve ser visto em nossa vida prática, vida que deve ser caracterizada por uma mortificação da velha natureza e um revestimento de virtudes ou com virtudes que expressam a nossa relação com Deus. Paulo termina esta sessão dos 17 versos iniciais de Colossenses 3, nos apontando para uma vida cristocêntrica. Devemos fazer tudo em nome do Senhor. A responsabilidade de obedecer a estas instruções que iremos ver em nossos lares expressará se estamos honrando ou desonrando o Senhor. Por isso, esposas, maridos, pais e filhos, lembrem, se eu falho nas instruções que o texto bíblico está para me trazer, isso expressa que eu tenho falhado em uma vida que deve ser vivida para a honra de Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, nós queremos enfatizar que o crente deve honrar o Senhor, deve buscar intensamente a honra e glória do Senhor a partir dos seus relacionamentos familiares. E queremos ver nestes 4 versos 3 pilares que são imprescindíveis para os relacionamentos familiares. E o primeiro deles, que se encontra logo no versículo 18, é a submissão. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Talvez esta seja uma das palavras mais odiadas em nosso tempo. Submissão. Especialmente por um entendimento primário errado do significado do termo, e em segundo plano, por uma oposição ferrenha da mente secular contra os princípios bíblicos. Mas nós encontramos de modo muito claro que o texto sagrado, logo antes de falar sobre a submissão da mulher ao seu esposo, ele fala que dentro da família de Deus, todos devem buscar submissão mútua. Deve haver uma reciprocidade em submissão. Efésios 5:21 nos lembra disso. Nós iremos destacar mais esse texto na próxima semana. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. E quando falamos isso, estamos querendo dizer que ser submisso a outro não desqualifica ou não torna você inferior a outra pessoa. Mas mostra um funcionamento estruturado. Uma instituição, melhor dizendo, um corpo, não pode funcionar com 2 cabeças e nem sem cabeça, apesar do nosso folclore apontar uma mula sem cabeça. Mas não existe, né? É impossível que qualquer animal, qualquer pessoa, qualquer ser vivente possa funcionar sem cabeça. E também é impossível que este ser funcione com 2 cabeças. Na verdade, pessoas que de algum modo possuem 2 mentes são pessoas consideradas com transtornos psiquiátricos. Então perceba que dentro de uma estrutura ordenada é necessário que alguém se torne cabeça, líder, dê as coordenadas e todos os outros que vêm após eles se submetam. Funcionar com 2 cabeças ou sem cabeça é uma anomalia. Isso nos ajuda a entender qual é o contexto e significado da submissão. A submissão, como nós iremos observar no texto de Colossenses 3,18, se expressa em primeiro lugar como uma ordem divina. Veja, sede submissas. Mesmo que o pensamento dos nossos dias seja esse de abolir leis escravizadoras ou patriarcais, concedendo assim liberdade plena para as mulheres, agora livre dos homens, elas podem viver. Nós devemos lembrar que as ordens de Deus não servem para escravizar, mas para trazer liberdade plena. Então, quando mulheres atentam para a ideia de ser submissa,
elas não estão se escravizando, mas realmente expressando liberdade, ou desfrutando de liberdade. Deixe-me lembrar-lhes, e nós já estudamos Gênesis capítulo 2 e 3, que Adão antes da queda era plenamente livre, e depois da queda ele se tornou escravo. Eva antes da queda era plenamente livre, e depois da queda se tornou escrava. E não foi do seu próprio marido, mas do seu próprio pecado. Do seu próprio desejo de insubmissão ao seu esposo. De modo prático, nós devemos considerar que um trem só é livre para correr quando ele corre sobre trilhos. Fora dos trilhos, teremos grande acidente. Você só é livre para dirigir o seu carro quando você dirige segundo as leis de trânsito. Você só tem liberdade para viver, e pensando em um modo mais amplo em nosso contexto social, quando você vive a partir das leis da nossa Carta Magna. A mulher só é verdadeiramente livre quando obedece ao princípio estabelecido por Deus da submissão ao marido, e este princípio não traz escravização. É interessante que o sentido da expressão, e nós já fizemos vários comentários sobre submissão antes, mas o sentido da expressão que Paulo utiliza, sede submissas, é um termo de cunho militar, onde alguém se coloca abaixo do outro, alguém se coloca sob o controle de outrem, alguém acolhe conselhos e direção, e isso é algo voluntário. É interessante nós confrontarmos o pensamento moderno com o texto sagrado, porque a Bíblia em nenhum momento diz: maridos, coloquem suas esposas em submissão. Que para algumas pessoas pode parecer a mesma ideia, esposas serem submissas, e do outro lado, maridos submetam suas mulheres aos seus desejos. Mas nós percebemos que são ideias distintas. E o texto sagrado aponta para uma realidade onde a mulher voluntariamente cede e coopera, rendendo-se ao comando de um líder. É interessante que essa ordem é repetida às mulheres casadas, em Efésios 5, 22. E nós vamos pensar nesse texto próxima semana. E em Tito 2, 4 e 5. Mas também Pedro nos lembra desta responsabilidade, falando a mulheres casadas, que elas devem ser submissas porque foi assim que foi ordenado no princípio. E Pedro remonta ou leva o seu argumento para aquilo que aconteceu no Éden. Não devendo ser entendida a submissão como uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. A mulher voluntariamente se coloca sob a autoridade ou controle do seu marido, e essa mulher deve entender que isto é uma responsabilidade. O verbo aqui, ser submissa, a expressão verbal em nossa língua, carrega esse sentido de dever. Aqui não é uma opção de mulheres serem submissas, mas delas poderem, melhor dizendo, ser submissas, mas que elas devem ser submissas. Aqui é um ideal que a mulher crente precisa alcançar. E se nós lembramos de Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, ela era honrada porque expressava submissão ao seu marido, e destacamos isso no texto sagrado, quando estudamos Provérbios 31. Então nós podemos enxergar, irmãos, que a submissão é uma ordem divina, que se expressa a partir de voluntariedade da mulher e a partir do entendimento de que isso é um dever dela. Mas veja que o texto também aponta que a submissão é uma atitude espiritual. Mulheres ou esposas serem submissas aos próprios maridos como convém no Senhor. A ideia é de algo que é devido a alguém. Paulo está dizendo que a submissão da mulher é algo devido ao próprio marido, porque ela pertence ao Senhor. É uma atitude que combina com sua posição espiritual, porque ela é salva, sendo casada, e o texto deixa muito claro que deve ser submissa ao seu próprio marido. Não é que você vai ser submissa ao marido de outra pessoa,
ou a qualquer homem, mas submissa ao seu próprio marido. Então, sendo uma mulher cristã, você agora, tendo essa posição, assume esta atitude de submissão. É interessante, irmãos, nós pensarmos que o princípio de submissão nos remete a algo que está relacionado com a Trindade. Nós já vimos em Gênesis capítulo 1 que o casamento é uma das imagens belas que Deus nos concedeu sobre o relacionamento do Deus Trino, Uno e Trino. E nós percebemos em 1 Coríntios capítulo 11, os irmãos podem abrir suas Bíblias lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que o princípio de submissão nos remete à ordem que Deus designou para o casamento. 1 Coríntios 11, 3, o texto diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Poderíamos nos perguntar, entrando dentro de uma área conhecida como epistemologia, a definição das palavras. Aqui nós temos uma distinção na essência ou em função? É uma distinção que nós podemos considerar como ontológica ou em função? É claro que é função. Porque senão teríamos dois deuses. Veja que o texto faz menção a Cristo e a Deus, e Deus o cabeça de Cristo. E em nenhum momento estamos para defender que Deus é um ser e Cristo é outro distinto, no sentido de serem pessoas distintas sem possuírem comunicação de essência, não. Defendemos que cremos em um Deus que é um em essência, mas três pessoas distintas. E note que Paulo, quando fala dessa realidade em 1 Coríntios 11, 3, ele mostra que Deus e Cristo, partindo da ideia que são a mesma essência, eles possuem funções diferentes. E aqui vemos um tipo de hierarquia, e Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Por que Paulo faz este argumento? Nos nossos dias, esse argumento é muito importante, porque o que nós temos em discussão é que mulher, quando se submete ao homem, ela se torna inferior. E a resposta bíblica é não. Quando a mulher se submete ao homem, ela reconhece que este homem tem uma função distinta que ela não possui, assim como o Deus Filho tinha uma função distinta do Pai. Então nós temos uma diferença em nível funcional. No relacionamento matrimonial, a mulher deve se submeter ao seu marido como Jesus voluntariamente. Submeteu-se ao Pai e submeteu-se à sua vontade. A mulher deve submeter-se ao marido exatamente porque ela está debaixo do senhorio de Jesus. E é impossível, irmãos, deixe-me repetir, é impossível que uma mulher diga que é submissa a Cristo, mas é insubmissa ao seu marido. Porque, veja, Deus, Cristo, marido e esposa. Se eu sou insubmisso a Cristo, eu sou insubmisso ao meu marido. Se eu sou submisso a Cristo, eu também serei submisso ao meu marido. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da sua obediência a Cristo. Por isso nós falamos sobre a importância de buscar essa honra, buscar relacionamentos que são desenvolvidos para a glória do Senhor, relacionamentos cristocêntricos, e tendo Cristo como o centro desse relacionamento, certamente mulheres entenderão sua função de ser submissas aos seus maridos. Mas note, este é só o primeiro pilar. O segundo pilar trazido pelo apóstolo Paulo é o amor, versículo 19 e versículo 21. 19, maridos, amai a vossas esposas,
e não as trateis com amargura. Aqui nós temos mais um termo que, apesar de não ser rejeitado, é amplamente distorcido em nossa sociedade pós-moderna. Nós temos a distorção deste termo em, por exemplo, mera erotização. Um relacionamento sexual intenso, isso é amor. Do outro lado, nós temos os emoticons, que expressam o verdadeiro amor. Do outro lado, podemos ter uma declaração grandiosa. Antigamente tinha aquelas mensagens gravadas, as pessoas enviavam um carro de som, né? Meu amor, não sei o quê. Que geralmente acontecia que depois dessa grande cena tinha uma briga, porque alguém ficou envergonhado por todo esse movimento de expressão de amor. Mas amor pode conter estas manifestações, mas a definição correta não é essa. E é interessante que Paulo fala em 2 níveis de amor que devem estar presentes no relacionamento familiar. No versículo 19, dos maridos às esposas, versículo 21, dos pais em relação aos filhos. Mas, em primeiro lugar, queremos pensar no relacionamento ou na expressão de amor dos maridos às suas esposas, e temos 2 destaques para fazer aqui. Primeiro, o amor do marido à esposa é um claro mandamento de Deus. Lembra que submissão é uma ordem divina? Para a mulher. Homens, casados, amar a sua esposa também é ordem de Deus. E aí você não pode olhar para ela, olha, está vendo aí, Deus mandou que você deve se submeter. Porque ela vai olhar para você e diz, olha, Deus disse que você tem que me amar. Na cultura antiga, especialmente na cultura grega, nós não, apesar da nossa sociedade venerar a filosofia grega, mas nós não tínhamos nenhum apreço à mulher. A mulher funcionava como objeto de satisfação, de prazer. Era uma propriedade destinada a servir o marido. E nós temos que os escritos de Paulo funcionam como algo contracultural, indo em contramão à cultura vigente dos seus dias, que tratava a mulher como nada, ou no máximo como aquilo que era bom enquanto servia. Paulo diz, homens, maridos, amem. E aqui nós temos o verbo na forma de uma ordem. Você deve respeitar, você deve estimar, você deve considerar, você deve ter uma forte afeição por sua esposa. Existem outros textos que mostram este verbo, o verbo amar, expressando um sentimento terno por outro, ou até mesmo sendo fiel como um servo a outra pessoa. Nós devemos enxergar, irmãos, que o verbo ou o amor devido pelo marido crente à sua esposa não se perfaz nos limites da mente ou até mesmo da alma. Não é simplesmente um sentimento interior, um formigamento na barriga ou um aceleramento do coração. Pelo contrário, o amor que Paulo fala é um amor que ultrapassa essas fronteiras e se expressa no dia a dia, não em meras declarações vazias, mas numa disposição constante, desprendida, humilde e paciente de aperfeiçoar, alegrar, proteger e honrar o outro. Talvez uma definição bem simplória seria buscar o bem do objeto amado ou da pessoa amada. O bem maior, o bem supremo, a alegria que transcende qualquer coisa. Maridos, vocês têm amado suas esposas dessa forma? Lembre-se que o amor é uma ordem divina. Mas veja também que este amor que o marido deve à esposa o impede de agredi-la com palavras e atitudes. O final do versículo 19. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura.
E é interessante que essa admoestação nos leva a pensar um modo indevido de amar. Paulo diz, não a tratem com amargura. E a ideia é, não tornem suas esposas amargas. Paulo está dizendo figurativamente que os crentes não devem provocar mal-estar nas esposas através da forma como as tratam. Sentiu o suor descendo aqui? Porque vez ou outra nós tratamos mal, né? Mas o amor que devemos a nossas esposas é o amor que não torna estas pérolas que o Senhor nos concedeu com amargura ou deficientes. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 7. E o apóstolo Pedro escrevendo aos crentes diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de objetos, por exemplo, eletrônicos que nós podemos comprar. E uma das observações que geralmente se tem nestes objetos é que é um objeto frágil. E quando você compra, maridos, como você trata o objeto? Como frágil, né? Comprou o celular novo, e aí o filho quer para ver alguma... Não, tem que ter cuidado, não pode. Não pode pegar de qualquer forma. Tem que usar do jeito correto. E aí quando nós aplicamos esta realidade, a relação entre marido e esposa, é bem difícil encontrarmos a mesma cena. A mesma cena de reconhecimento, de tratar a esposa como algo que é frágil, como a parte mais frágil. Não é que ela é vulnerável, não é que ela é chorona, ou que faz aquilo e isso outro, não. Mas tratá-la com esse reconhecimento dignifica a sua esposa. É como aquela boneca de porcelana, que você faz tudo para não quebrar. Ganhei um jacarezinho de pedra de sabão, né? Aquela pedrinha branca, da tia da minha esposa. E recebemos uma visita e a criancinha que também estava nos visitando pegou o jacaré, caiu no chão. Quebrou, né? O rabinho do jacaré. Hoje eu estava tentando colar ele, parece que deu certo. Mas eu não tenho nenhuma estima, não sou muito fã de jacaré. Tenho o objeto com estima porque foi um presente, mas não é um objeto que, por exemplo, se fosse um livro, aí talvez a dor seria muito maior, né? Um café derramado, páginas amassadas, aí é outra conversa. Mas o jacaré nem tanto. Mas quando nós pensamos na esposa, maridos, lembrem-se, ironia, aspereza, grosseria, irritação, são venenos amargos que tornam esposas amargas, que não consideram o valor destas pérolas que o Senhor nos concedeu. Estes elementos nocivos são vedados aos maridos. Eles não podem, quer seja internamente ou publicamente, em nenhum momento, depreciar
a sua esposa. Hoje eu estava lendo a história de um pastor norte-americano que era professor de seminário e a sua esposa foi diagnosticada, depois de 40 anos de casado, com Alzheimer. E este homem tentou, de diversas formas, conciliar os seus deveres no seminário e também os seus deveres em casa. Mas a condição da sua esposa piorou e ele não poderia mais conciliar. E ele era um teólogo proeminente, um bom professor dentro da instituição que ensinava, e alguns dos seus amigos orientaram que ele colocasse a sua esposa em um local adequado, uma clínica onde ela receberia todos os cuidados necessários, até talvez melhor do que ele poderia dar. Mas ele disse que não poderia suportar esta realidade para a sua esposa. E uma das suas palavras em uma reportagem foi o seguinte: enquanto vejo sua corajosa descida ao esquecimento, Muriel, que era a esposa dele, é a alegria da minha vida. Diariamente eu vejo novas manifestações do tipo de pessoa que ela é, a esposa que eu sempre amei. Também vejo novas manifestações do amor de Deus, o Deus que deseja amar mais plenamente. Este homem não pensou duas vezes em deixar o seu trabalho promissor para cuidar da sua esposa. Temos amado nossas esposas assim? Ao ponto de abrir mão da nossa vida para um cuidado específico a ela. Se não estamos honrando Cristo. É fácil, homens, né, olharmos para as mulheres e até dizermos: você não está sendo submissa. Lembra, o pastor pregou domingo, sede submissa. É mais fácil, talvez é até mais objetivo, identificarmos a insubmissão. Você diz algo, a pessoa faz o contrário, dependendo da ordem que foi dada, isso se expressa como insubmissão. Mas a falta de amor não é tão objetivo. Não existe um passo a passo, olha, faça isso, isso e isso e pronto, está tudo resolvido. Mas o que nós mais vemos em nossos dias, e até mesmo no meio de crentes, são homens que falham em honrar Jesus Cristo em seu papel de amar suas esposas. E acham muitas vezes que outras práticas podem de alguma forma expressar este amor. Não precisa você fazer esse teste, não. Mas se, por exemplo, alguém perguntasse à sua esposa: você se sente amada por seu marido? O que ela responderia? Não, ele é um bom dono de casa, ele traz as coisas para casa, ele supre nunca deixou faltar nada. E você percebe que parece que essa é a expressão de amor? Não, isso é o homem cumprindo sua função de mantenedor. Se ele não cumprir essa função, ele também falha. Mas isso não resume o amor. Trazer o alimento, fazer isso e aquilo outro, não, esse é o papel dele. E quando ele não ama, ele não pode compensar a falta de amor com um bom dono de casa, com essa virtude. Não. É necessário que os homens entendam que a expressão de amor deve ser vista no relacionamento diário e as esposas precisam saber disso. Maridos, que vocês amam as suas esposas. Agora é interessante que o texto também destaca outro nível de expressão de amor, e este se relaciona pais e filhos, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E aqui nós temos, claro, a inclusão de homens e mulheres
formando esse papel de pais. Devemos ver que a exortação é clara: não irritar os filhos. O significado básico é provocar ou incitar ao rancor. Na prática, os pais que levam seus filhos a esta ira ou irritação ou ao rancor são aqueles pais que, de um lado, ou possuem severidade excessiva, ou, do outro lado, possuem uma liberdade plena, ou conduzem seus filhos em uma liberdade plena ao ponto de não tratá-los como deveria tratar, sendo muitas vezes indiferentes com os seus próprios filhos. Todas estas condutas produzem a curto, médio ou longo prazo decepção, mágoa e rancor. Existem muitas coisas que eu me lembro hoje alegremente da relação com os meus pais. Mas uma que eu posso falar com certeza é de que eu não me arrependo de ter recebido algumas disciplinas quando mereci. Eu não estou dizendo que não me arrependo do que pratiquei, mas eu não sinto raiva, rancor das vezes que eu precisei e fui tratado como deveria ser tratado, como um transgressor, como alguém insubmisso. Mas muitas vezes nós enxergamos pais que veem a disciplina como algo que deve ser deixado de lado, ou do outro lado, pais que em qualquer momento estão disciplinando os seus filhos e parece que eles vivem enclausurados, esperando o momento para fugir, querendo sair. Agora estou livre. É a música da Frozen, né? Agora pode fazer qualquer coisa. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque agora eu me sustento, porque agora eu faço isso, agora eu sou dono do meu próprio nariz. E bom, isso é o que o mundo ensina para as crianças, mas pais, muitas vezes, eu e você, como pais, podemos errar em expressar amor aos nossos filhos. E em lugar de darmos amor, produzirmos no coração dele rancor, ira. O caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Veja que existe uma gravidade trazida com essa irritação. É que estes filhos não estão recebendo o amor devido e, consequentemente, os seus pais estão pecando contra Deus por não expressarem o amor que é devido aos seus filhos. E isso tem um resultado. O versículo 21 aponta que o resultado é ficar desanimado, é perder o entusiasmo, é perder a paixão, é perder o brilho nos olhos. E eu não quero entrar no mérito dos muitos casos que temos de suicídio. Mas, irmãos e irmãs, devemos ter cuidado. É muito fácil, depois que a tragédia acontece, dizer que ele tinha tudo em casa. Ele era amado e aquilo, e a família fazia isso e aquilo outro, mas na prática estamos fazendo isso. Agora eu faço a pergunta em relação aos pais: se os seus filhos fossem perguntados se eles se sentem amados, qual seria a resposta deles? Será que eles entenderiam realmente que existe uma expressão de amor entre pais e filhos? O crente deve honrar o Senhor em seu relacionamento familiar. Homens devem expressar amor por suas esposas e pais devem expressar amor por seus filhos. Por fim, versículo 20, nós temos o terceiro pilar, que é a obediência. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
A obediência dos filhos também é imperativa. Então nós temos aqui pelo menos 3 imperativos, 3 ordens. As mulheres devem ser submissas, os maridos devem amar e os filhos devem obedecer. O dever dos filhos de obedecer aos pais é um tema comum nas Escrituras. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando um dos mandamentos nos aponta, honra a teu pai e a tua mãe. O que temos nesse mandamento é que deve haver uma obediência irrestrita aos progenitores e uma busca, um desejo para honrá-los, não só quando estiverem presentes, mas preservar a memória, o nome, a linhagem deste pelas gerações futuras. A gravidade dentro do contexto bíblico para filhos insubmissos era a morte, Deuteronômio 21. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a voz do próprio Deus. Filhos, lembrem disso. Não importa se você tem 8, 10, 20, 22, não, 30 ou quase 60, não importa. Deve obedecer enquanto está presente e deve honrar ou perpetuar, porque sempre vão olhar para você como o filho de alguém. Ah, é o filho de Carmosina, não é? É o filho do seu Almir, é verdade. É necessário que os filhos entendam que devem obedecer aos seus pais. A obediência dos pais aos filhos é abrangente, nós vemos isso no versículo 20. A obediência aos filhos, aos pais, deve ser integral, alegre e voluntária. Obediência parcial ou pela metade é uma obediência que não é correta. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. É em tudo e não somente naquilo que lhe dá prazer. Não somente naquilo que é carregado por uma promessa de bênção, de presente. Mas deve ser com gratidão, com alegria, integralmente, voluntariamente em todas as coisas. É claro que nós vamos estudar em Efésios que essa obediência dos filhos aos pais, tem uma condicionante no Senhor, com uma submissão, também é uma submissão que está relacionada primeiramente ao senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Os filhos não devem obedecer aos pais quando estes os incitam a pecar contra Deus. Nesse caso, nós temos um contexto de hierarquismo, né? Um conflito entre absolutos, obedecer a Deus e obedecer aos pais. E devemos obedecer a Deus. Agora veja que a última instrução de Paulo no versículo 20 é que a obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus, pois fazê-lo, ser obediente, é grato diante do Senhor. É agradável diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele mesmo estabeleceu o padrão de obediência. No Antigo Testamento, vida bem-sucedida e longa sobre a terra era o resultado de filhos que obedeciam aos pais e, consequentemente, estavam obedecendo a Deus. E na prática, hoje nós vemos esta verdade bem clara. Não estamos dizendo que todo filho obediente terá uma vida eterna na terra, porque isso é impossível. Mas é bem mais visível que filhos obedientes têm suas vidas prolongadas a partir de instruções oriundas do texto sagrado. Filhos, toda vez que o papai ou mamãe mandar fazer alguma coisa, lembre-se, obediência é a maneira melhor de mostrar o seu amor. Fazendo exatamente o que ele mandar, alegres no Senhor.
O que vale é a prontidão, sem nenhuma discussão, que gozo te dará. Obediência é a maneira melhor de mostrar o seu amor. É isso que é responsabilidade dos filhos com respeito aos seus pais. Observe, irmãos, que estes pilares que nós vimos são pilares importantes, essenciais para o funcionamento do lar, mas que só estarão presentes, versículo 16, se a palavra de Cristo for o centro desse lar. Nós lemos o verso 16 que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se essa palavra estiver como o centro da vida dos integrantes desse lar, se os membros forem controlados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, eles serão sim alegres, eles serão sim agradecidos, eles serão sim submissos. E não terão muitas dificuldades em desenvolver a vida comum do lar. O cerne do problema está no coração. E se o coração estiver distante da palavra de Deus, certamente as atitudes refletirão essa distância. Para todos os crentes, será que as pessoas em sua volta, as pessoas que você convive, podem enxergar que você está cheio ou é alguém transbordante do Espírito Santo e da palavra de Deus? Não adianta falar: estou cheio hoje do Espírito Santo, se não ama a esposa como deve amar. Não adianta falar que está cheio do Espírito Santo, se não é submissa ao marido como deve ser. Não adianta falar que está cheio do Espírito Santo, se não obedece aos pais como deve obedecer. O crente deve honrar o Senhor em seu relacionamento familiar. E esta honra ao Senhor é desenvolvida a partir da preservação e perpetuação desses 3 pilares: submissão, amor e obediência. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela instrução da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que em nossos lares possamos preservar estes pilares que o Senhor nos concedeu, pilares que são essenciais. Que possamos ver Cristo estando presente e sendo o centro na vida dos crentes em suas relações familiares. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pela advertência a partir da Sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos faça colocar em prática. Reconhecemos nossas falhas, mas rogamos o Teu auxílio para que possamos desenvolver relacionamentos que honrem o Senhor. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar a todos para se colocarem de pé, aqueles que podem, e juntos encerrarmos o nosso tempo de culto, cantando ao Senhor o hino 272, Uma Paixão por Ti. Então, para aqueles que estão nos visitando, após o culto nós temos um café, chá também, e podemos desfrutar de um pouco mais de comunhão, conhecer também o casal que está conosco. Fixa o meu coração, Pai, em Ti somente. Faz-me buscar Tua presença, Senhor. E dos meus olhos em Ti, ó meu Mestre, dou ao Senhor todo o meu amor. Uma paixão por Ti
Senhor Deus, este é o nosso desejo, que os nossos corações possam cada dia mais expressar amor intenso, total pelo Senhor. E que, ao amarmos a Ti, isto seja visto em nossos relacionamentos com o próximo, no lar, na igreja, nas relações de trabalho, que nós possamos que expressemos Cristo para outras pessoas enquanto estivermos nessa terra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, boa semana também.